Tenhamos compaixão das pobres almas do purgatório. Os esquecidos. Como são esquecidos os mortos? Meditação para o dia 9 de novembro. Santo Agostinho se queixava de que os mortos são muito esquecidos. Realmente. Vai-se logo a memória dos defuntos, com os últimos dobres do sino e as derradeiras flores lançadas sobre a sepultura. Quando morremos, partimos para aquela região que a Escritura chama Terra Oblivionis, a terra do esquecimento. Não tenhamos muita vaidade nem ilusões, seremos esquecidos. Quem se lembrará de nós alguns anos após a nossa morte? Talvez uma lembrança vaga, uma evocação de saudade muito apagada. E como somos orgulhosos hoje! Tanto nos fere a mágoa um esquecimento mesmo involuntário. Felizes os que se desiludem e se desapegam das amizades e vanglórias da terra antes que chegue a mestra e doutora da vida, a morte. Como se compadecem todos dos enfermos! Que carinho e solicitude e 1000 sacrifícios em torno do leito de um pobre doente que geme. Porém, veio a morte. Pranto, homenagens sentidas, flores, túmulos, necrológios e esquecimento. Hoje, afastam a ideia da morte como se fôssemos todos imortais. É preciso esquecer os defuntos, deixá-los no túmulo, evitar essa preocupação doentia da morte e da eternidade. Morreu, acabou-se. Vamos rir, vamos dançar e cantar. Deixemos que a vida corra alegre e feliz. Não pensemos mais na morte e muito menos nos mortos. Não é assim que fala e age o mundo louco e materialista de hoje? Ai, como são esquecidos os mortos! O materialismo estúpido não compreende nem a beleza, nem a consolação e o culto da memória dos mortos, como tem a Igreja Católica. Para nós, eles não morreram, mudou-se-lhes a condição da vida. Vita mutatur, non tolitur. Na sepultura, não se acaba para sempre o homem. Cremos no que dizemos cada dia no credo. Eu creio na ressurreição da carne e creio na vida eterna. A piedade para com os mortos é um ato de fé na vida eterna. Uma doce certeza de que nossos mortos queridos não estão perdidos para sempre ao nosso amor. Havemos de os encontrar um dia no seio de Deus. Como é doce, consolador e belo crer na imortalidade e esperar a vida eterna. Pois se cremos na vida eterna, cremos no purgatório. E se cremos no purgatório, oremos pelos nossos mortos. Requiem eterna dona eius Domini. Dai-lhe, Senhor, o descanso eterno. Não sabemos, então, o que é nosso próprio interesse orar pelos mortos? Um dia também iremos para a eternidade, e nas chamas do purgatório acharemos tudo quanto tivermos feito na terra pelos mortos. Vamos, pois, neste mês dos defuntos, missas, rosários, esmolas, penitência, orações fervorosas pelos nossos mortos queridos. Como são esquecidos os mortos! Exclamava Santo Agostinho. E, no entanto, acrescenta São Francisco de Sales, em vida eles nos amavam tanto e, quem sabe, estão no purgatório por nossa causa. Nos funerais, lágrimas, soluços e flores. Depois, um túmulo e o esquecimento. Como são esquecidos os mortos! Tende compaixão de mim. Tende compaixão de mim. Miserere mei, miserere mei. Tal é o gemido do purgatório, o gemido das pobres almas esquecidas. A Igreja, mãe carinhosa, nunca se esquece dos seus filhos, mesmo depois que partiram para as regiões da morte e da eternidade. Todos os dias no altar ela suplica, mementum. Lembrai-vos, Senhor, dos vossos servos e servas que nos precederam com o sinal da fé e agora descansam em paz. A esses e a todos os mais que repousam em Cristo,
nós vos pedimos, Senhor, concedei lugar de refrigério, luz e paz. Que tocante lembrança da Santa Igreja, nossa Mãe, e em todas as missas que se celebram em todo o universo. Por que são esquecidas? Sufraguemos nossos mortos. Não os deixemos esquecidos sob qualquer pretexto comodista e de gente sem fé. O purgatório é terrível e para algumas almas é bem longo. Devemos ter compaixão e carinho por nossos entes queridos que a morte arrebatou. Ao céu chegam as almas só depois de longas e dolorosas purificações. Não digamos de cada um que morre, está no céu. Temos o costume de logo canonizar nossos mortos, dizendo, estão no céu, e nem mais rezamos por eles, deixando-os esquecidos no purgatório. É uma ingratidão bem comum. No céu entram as pobres almas só depois de longas e dolorosas purificações. E quem sai desta vida tão santo e perfeito que não mereça o purgatório? Nunca deixemos de orar, e muito e por longo tempo, pelas almas de nossos mortos queridos. Há pobres almas destinadas a um longo sofrimento nas chamas expiadoras. Só Deus sabe o que elas padecem, enquanto seus parentes nem rezam, nem mandam oferecer por elas a Santa Missa, e repetem tranquilos, estão no céu. Disso teve receio Frederico Ozanam, o piedoso apóstolo das Conferências Vicentinas. Lemos no seu testamento: não vos deixeis levar por aqueles que disserem, ele está no céu. Rezai sempre por aquele que muito vos ama, mas que também muito pecou. Ajudado pelas vossas orações, deixarei a terra com menos receio. Não nos iludamos com o purgatório. Seus sofrimentos são muito grandes e é necessária uma grande compaixão, uma grande misericórdia para com os mortos. Ai, esquecer os mortos sem sufrágios é doloroso e de consequências tristes. Oremos pelas benditas almas. Vamos em socorro dos pobres irmãos da Igreja padecente. Vamos, levantai-vos, dizia São Bernardo. Voai em socorro das almas dos defuntos, implorai a clemência divina pelas vossas lágrimas e gemidos, intercedei por eles com as vossas preces, satisfazei por elas com o santo sacrifício da missa, resgatai-as por vossas esmolas aos pobres, por vossas boas obras, abri-lhes as portas do paraíso. Combatamos estas duas causas do esquecimento dos mortos, a presunção que diz estão no céu e comodamente não nos interessamos em sufragá-los mais, e a falta de uma fé bem viva no que seja o tormento do purgatório. Deveres sagrados e esquecidos. Sim, bem sagrados e graves são nossos deveres para com os mortos. Temos obrigação de justiça e de caridade em sufragar os defuntos. Não bastam lágrimas, flores, coroas, homenagens póstumas. Tudo isso é mais consolo para os vivos que alívios para os mortos. Dizia Santo Agostinho. Devemos, pois, socorrer os defuntos. Primeiro, em razão do parentesco e do sangue. Segundo, por gratidão aos benfeitores nossos. Terceiro, por justiça. Quarto, por caridade. Próximos, mais próximos de nós, dizia São Francisco de Sales, naturalmente são nossos pais. Não nos esqueçamos da alma de um pai querido, de uma saudosa mãe. Foram tão carinhosos e se sacrificaram por nós. Não estarão, talvez, no purgatório? Nosso amor filial os canonizou logo depois da morte e os colocou no céu. Ah, e talvez gemam e sofram no purgatório. Estão salvos, é verdade, no seio de Deus, entre as santas almas, porém, são terríveis os sofrimentos do purgatório. Santa Mônica teve o cuidado de recomendar a Santo Agostinho: meu filho, não me esqueças no santo altar. A Igreja tem uma oração especial nas missas de defuntos pelo pai e mãe do sacerdote e que cada fiel pode repetir.
Ó Deus, que nos ordenastes que honrássemos o nosso pai e nossa mãe, tende piedade, pela vossa clemência, das almas de meu pai e de minha mãe, e perdoar-lhes os seus pecados. Permiti também que eu possa um dia tornar a encontrá-los. Que tocante oração! Depois, a gratidão. Há de ser penoso e horrendo o esquecimento dos nossos nas chamas do purgatório. Não sejamos ingratos. Oremos por todos quanto nos fizeram algum benefício na terra. A gratidão não pode morrer à beira da sepultura do nosso benfeitor. Vai além, corre em auxílio das almas do purgatório. E, finalmente, deveres de justiça e de caridade. De justiça porque somos obrigados a orar por aqueles aos quais estamos ligados por laços de parentesco e de gratidão. E caridade. Não há, diz São Francisco de Sales, maior ato de caridade que orar pelos mortos. É um resumo de todas as obras de caridade. Lembremo-nos das pobres almas sofredoras do purgatório. Não temos criaturas que tanto amamos na terra e que hoje nos ferem o coração por uma saudade amarga? Ah, não bastam as lágrimas e as flores da sepultura. Isso é mais consolo para os vivos. O que aproveita aos mortos é o sufrágio. Santifiquemos nossa saudade pela caridade. Lembremo-nos que talvez gemam no purgatório os que tanto amamos. Por eles mandemos celebrar o santo sacrifício da missa. Façamos algum ato de caridade aos pobres, uma comunhão, um rosário de Maria. Exemplo, o santo cura d'Ars e o purgatório. O santo cura d'Ars, São João Maria Vianney, era um devoto fervoroso das almas do purgatório. Pedira a Deus a graça de sofrer muito. Os sofrimentos do dia oferecia-os pela conversão dos pecadores e os da noite pelas almas do purgatório. E como sofreu! Que noites terríveis de agonias e aflições e tentações espantosas do diabo não passara o santo durante os longos anos da paróquia de Ars. A um padre que lhe perguntara a opinião sobre o poder das almas do purgatório em nosso favor, respondeu: se soubéssemos como é grande o poder das boas almas do purgatório sobre o coração de Jesus, e se soubéssemos também quantas graças poderíamos obter por intercessão delas, é certo, não seriam tão esquecidas. Nos seus catecismos célebres, o santo narrava tocantes e belos exemplos sobre a eficácia e o poder da devoção às santas almas do purgatório. Nosso Senhor lhe concedeu extraordinárias graças para conhecer muitas vezes os mistérios do purgatório. No processo de canonização, atestaram os que o conheceram. A devoção às almas do purgatório foi uma das suas mais fervorosas. Se havia 2 missas a celebrar, uma pelos doentes, outra pelas almas, preferia a das almas. Muitas vezes pediam-lhes orações por uma ou outra alma e o santo respondia: sim, rezarei por ela. Está no purgatório por um tempo indeterminado. Ou então, ela já foi para o céu, não tem necessidade mais de sufrágio. Diz o ilustrado Monsenhor Trochu, autor de As Instituições do Cura d'Ars, que o purgatório é um lugar onde o cura d'Ars sabia o que se passava. Conhecia ele a sorte dos defuntos, teve intuições muito grandes do que se passa além túmulo. Uma senhora foi se confessar ao santo em Ars. Depois da confissão, disse-lhe ele: minha filha, agradeça à prima que a trouxe ao confessionário, porque sem isso a senhora estaria no inferno. E depois de lhe indicar as causas do perigo da condenação, lhe disse muito grave: e depois, minha filha, que ingratidão! Há 10 anos que seu pobre pai está sofrendo no purgatório e não mandaram dizer uma só missa para o libertar. Uma senhora piedosa tinha um esposo indiferente em religião, mas não obstante, homem bom e honesto. Um dia, vítima de um colapso cardíaco, veio a falecer sem nenhum sinal de arrependimento. A pobre esposa, desolada,
não tinha consolo. Julgava perdida a alma do esposo. Assim ficou num horrível martírio e sem consolo durante meses. Foi até Ars. O santo, ao vê-la, logo foi dizendo: Minha senhora, já se esqueceu dos ramalhetes de flores que ofereciam à Santíssima Virgem? A pobre senhora lembrou-se de que realmente ela e o esposo, durante muito tempo, sempre ofereciam a uma imagem da Virgem um ramalhete de flores. Minha filha, Deus teve piedade daquele que honrava tanto a sua mãe. No momento da morte, seu marido teve um grande arrependimento. Sua alma está no purgatório. Com orações e boas obras poderá libertá-lo. Foi um alívio para o coração da pobre viúva, que melhorou de saúde e adquiriu a paz da alma.